E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Matheus, sou nutricionista e hoje a gente vai falar sobre ciclo circadiano. O que é e qual a importância? Por que raios eu preciso entender sobre ciclo circadiano? Quais são os impactos reais que esse ciclo circadiano tem na nossa vida? Isso são questões que a gente vai resolver hoje. Eu vou responder para você. Essa aula será um pouquinho mais técnica, mas eu te garanto que se você conseguir assistir ela até o final, vai mudar completamente sua perspectiva sobre sono e vai mudar completamente a sua qualidade de vida no geral. Então assista, faça anotações e se você tiver alguma dúvida também, não deixe de perguntar. Vamos lá? Vamos lá. Começando falando sobre o planeta Terra, tá? A vida nesse planeta, ela é adaptada no ritmo solar de 24 horas, onde nós temos o dia, onde tem o sol, e nós temos a lua, onde tem a escuridão, e nós vivemos nesse ciclo de 24 horas, onde tem o dia e tem o sol. E evolutivamente falando, ao longo do tempo, seres humanos foi evoluindo. E esses ciclos diários previsíveis de luz, onde tem quando tem sol e escuridão, quando tem a lua ali, por exemplo, foram internalizados na forma de ritmos circadianos, ok? E acabamos sincronizando nossos processos biológicos, hormonais e comportamentais com esse ciclo de dia, de luz e de noite, de escuridão. Ok? Grave isso. Grave isso. Ok? E o nosso corpo, ele tem um relógio biológico, um relógio interno, que a gente chama de clock central, ok? Que nos ajuda a saber quando é hora de dormir e quando é hora de acordar. Não só isso, mas também a regulação de diversos hormônios e diversos comportamentos que a gente tem no período do dia e no período da noite, ok? E esse relógio ele é conhecido como o ciclo circadiano, ok? Que funciona no ciclo de cerca de 24 horas, ok? Entendido até aqui? Olha só, eu trouxe uma imagem para tentar exemplificar ainda mais essa questão do ciclo circadiano, e nessa imagem a gente consegue ver 24 horas. À noite, 2 horas da manhã, a gente consegue ver o sono profundo. 4h30, por volta de 4h30, nós temos a temperatura corporal mais baixa. 6 horas, 7 horas e 7h30, por exemplo, tem o fim da produção de melatonina. 9 horas, o pico de produção de cortisol. 10 horas, geralmente é o período de maior alerta que a gente tem. 14h30, 17 horas, nós temos mais resistência em relação à performance de atividade física, ok? 18h30, nós temos uma maior pressão sanguínea. E assim, a gente vai se adequando. E quem regula tudo isso é o ciclo circadiano, é o nosso clock central, que é regulado principalmente pela exposição de luz. Então, de luz e escuridão, ok? E aqui a gente começa a complicar um pouquinho essa questão do ciclo circadiano. Dentro do nosso cérebro, temos um pequeno grupo de células chamadas de núcleo supraquiasmático, tá? Que é localizado ali no nosso hipotálamo. Nessa imagem, a gente consegue ver que tem um relógio lá no centro, que é regulado por quem? Pela luz, ok? E essas células são como os ajustadores desse relógio biológico que a gente tem chamado de clock central, ok? E eles recebem essas informações de luz do ambiente através dos olhos, ok? E com base nisso, regula o que sentimos, quando sentimos sono e quando a gente está mais desperto. Vocês podem observar também nessa imagem que não só existe um relógio central lá no nosso hipotálamo, na nossa cabeça, mas também diversos órgãos, todos os nossos órgãos, todas as nossas células também têm um micro relógio pequenininho, mas que também são importantes. Coração, tecido adiposo, fígado, intestino, pâncreas, que também fará toda a diferença quando a gente estiver falando sobre crononutrição, sobre alimentação, e esses órgãos estarão envolvidos nisso aqui. Mas para não complicar, vamos ficar apenas agora no clock central, que é o relógio central que a gente tem lá no nosso hipotálamo, ok? E
Algumas coisas na nossa vida pode alterar esse ciclo circadiano. O quê? Por exemplo, a gente tem a exposição de luz artificial, e aí vai depender da intensidade medida em lux, depende da intensidade dessa luz que pode alterar sim a produção de melatonina, ok? Nós temos a mudança de fuso horário, você sai do Brasil e vai para um outro país que tem um fuso horário diferente. Temos os trabalhos noturnos, que acaba que a pessoa acaba trocando o dia pela noite. Isso pode trazer diversas consequências para a saúde do indivíduo e horários de sonos inconsistentes. Com certeza, 90% dos meus pacientes se enquadraria em horários de sono inconsistentes. E a gente vai entender o porquê que isso é prejudicial para a saúde. Por enquanto, segura aí o que eu falei até agora. Entender o que é o ciclo circadiano e o que pode alterar esse ciclo circadiano. Daqui a pouco a gente entra nas consequências, ok? O uso de estimulantes também pode acabar alterando o nosso ciclo circadiano, principalmente o uso de cafeína. As pessoas acabam tomando café ali à noite, e por mais que sim, você consiga dormir, você não vai conseguir ter a qualidade do sono, você pode atrasar esse ciclo circadiano e alterar completamente toda a regulação de hormônios que acontecem nesse ciclo circadiano, ok? A própria idade, inclusive eu coloquei uma imagem aqui que a gente consegue ver que quando o indivíduo está ali na infância, nós temos um ciclo circadiano. Quando o indivíduo está lá na idade mais velha, ali, 60, 70 anos, o ciclo circadiano é outro. Os horários de dormir, os horários de acordar são outros. A gente consegue ver que no adolescente, por exemplo, dorme ali em torno de 10 horas, 11 horas, na teoria, e acorda ali mais para frente de 6 horas. Seria mais ou menos 7, 8, 9 horas, mais ou menos nesse horário. Já no indivíduo idoso, dorme muito cedo e acorda muito cedo também antes das 6 horas. Então é natural com o decorrer do, do passar da vida, esse ciclo circadiano ir se alterando. É natural, ok? Tá, Matheus. Entendi o que que é o ciclo circadiano. Eu entendi que o ciclo circadiano ele pode ser alterado por diversas coisas, tanto fisiológica quanto o processo da vida em si, quanto o uso de estimulante, trocar de fuso horário. E qual é a diferença que isso faz na minha vida? Quais são os impactos que alterar esse ciclo circadiano terá ali na nossa vida, no nosso comportamento e na nossa alimentação, no final das contas? É agora que eu respondo a sua pergunta, ok? Vamos lá. O nosso ciclo circadiano, ele envolve todo o nosso corpo e ele é importante para regular diversos hormônios, diversos órgãos dentro do nosso corpo. Nós temos aí o clock central e o nosso ciclo circadiano, eles ele tem função no nosso sistema nervoso, tem função no sistema cardiovascular, metabólico, imune, proliferativo e reprodutivo. Se o ciclo circadiano tem funções em todas essas áreas, é de se pensar que se você alterar o seu ciclo circadiano, todas essas coisas também vão se alterar. E isso acontece se você começa a desregular o seu ciclo circadiano, por exemplo, pensando em sistema nervoso central, você começa a ficar mais ansioso, começa a ficar mais estressado, você começa a ter problemas e alterações de humor e comportamentais no final das contas. Você pode ter problemas cardiovasculares, dislipidemia, pressão alta, até porque é durante o ciclo circadiano, durante o sono e o ciclo circadiano bem ajustado, que há regulação de diversos hormônios, diversas coisas do nosso metabolismo, e principalmente pensando em metabolismo do perfil glicêmico, que está envolvido ali no pré-diabetes e diabetes em si. Se você dorme mal, altera frequentemente esse ciclo circadiano, você começa a ter uma resistência à insulina cada vez que você altera esse ciclo circadiano, a cada vez que você dorme mal. Então é algo importante de se pensar. Sua imunidade, ela pode ficar mais baixa justamente porque você altera esse ciclo circadiano. Só porque você não dormiu bem, ou simplesmente dormiu em horários diferentes, ou porque viajou do Brasil para outro país, porque mudou o fuso horário, ok? E também pode ter alterações reprodutivas, principalmente pensando em
fertilidade. Vamos lá. Eu trouxe alguns pontos específicos para tentar deixar essa questão do ciclo circadiano ainda mais clara, tá? Você já ouviu falar em jet lag? Jet lag, basicamente, é você que está aqui no Brasil, por exemplo, e vai pra Austrália, vai para um fuso horário totalmente diferente, que é 14 horas a mais do que aqui lá na Austrália, mais ou menos. O ponto é que quando você sai do Brasil e vai para um fuso horário completamente diferente, você acaba desalinhando o seu ciclo circadiano com aquele fuso horário de lá, porque você concorda que o sol lá, por exemplo, agora eu estou gravando à noite, mas lá na Austrália, nesse momento já é de dia, entende? Então, o ciclo do sol e da lua já é totalmente diferente naquele país. Então, seu ciclo circadiano fica desalinhado. E isso pode trazer algumas consequências, como fadiga e cansaço. Você pode causar insônias, problemas digestivos, alterações de humor, vai ficar mais suscetível a estresse, a ansiedade, dificuldades em concentrações de desempenho, memória, não vai conseguir estudar direito, vai ter desorientação e confusão. É por essas e outras que jogadores, por exemplo, que está no Brasil e vai jogar jogadores de futebol que vai jogar em outro país, eles vão com pelo menos 2 ou uma semana, no mínimo, de antecedência, para que eles consigam regular sincronizar esse relógio biológico, para que essas fadiga e cansaço não prejudiquem o rendimento na hora que ele estiver jogando. Lutadores de MMA, eles pelo menos têm que ser com 2 semanas para sincronizar esse ciclo circadiano, porque você concorda que para ele ganhar, esse lutador que sai daqui e vai lá para o Japão, ele precisa ter o reflexo, ele precisa ter a cognição 100% apurada, porque às vezes, numa questão de um segundo, é esse 1 segundo que tá ali para nocautear ele. E se ele não conseguir esquivar de maneira correta, porque a cognição dele está prejudicada por conta desse jet lag, porque alterou o ciclo circadiano e sincronizou esse clock central, é o que ele pode fazer ele perder no final das contas, porque ele não teve reflexo suficiente. E o ciclo circadiano está diretamente ligado ao desempenho, reflexo, movimentos, cognição, ok? Então, alterar esse ciclo circadiano é muito sério, muito sério. Ah, Matheus, mas você falou aí de viagem, mas eu não costumo viajar, não tô saindo do Brasil, então logo eu não vou ter problemas com o ciclo circadiano, certo? Errado, errado. E olha só, horários de sono inconsistente também pode trazer consequências semelhantes ao jet lag. Então, quando uma pessoa não segue um padrão de regular de sono, dormindo e acordando em horários diferentes todos os dias, isso pode ser comparado ao jet lag. Então, se um dia você dorme 8 horas, outro dia você dorme 23 horas, outro dia você dorme 2 horas da manhã, e ao mesmo tempo você acorda em horários diferentes também. Um dia você acorda 6 horas da manhã, outro dia você acorda 10 horas da manhã, outro dia você acorda meio-dia. Você começa a desincronizar o seu ciclo circadiano e, por consequência, a regulação de diversos hormônios também. Então você vai sofrer com as mesmas consequências que o indivíduo que viaja daqui para a Austrália, para o Japão, para um fuso horário totalmente diferente, você também vai sofrer com essas consequências. Você vai sentir cansaço, fadiga, insônias, problemas digestivos, alteração de humor, vai ficar muito mais suscetível à ansiedade, muito mais suscetível a estresse. E você concorda que muitas vezes, quando você fica estressada ou ansiosa, você pode ter uma tendência maior para comer? Isso acontece. Isso pode acontecer, não é regra para todo mundo, mas isso pode acontecer. Você pode ter dificuldades em concentração, e aí você se pega pensando: "Cara, minha vida tá tão ruim, por quê?". Um dos pilares centrais está desregulado, o seu ciclo circadiano, o seu sono. E é por isso que você deve ter atenção gigantesca para regular o seu sono, para você conseguir ter um controle melhor sobre suas ações, sobre o seu comportamento e ter um controle melhor até mesmo na sua alimentação. Então leve mais a sério dormir e acordar
mais ou menos nos mesmos horários, porque isso vai te ajudar a estudar melhor, isso vai te ajudar a ter um controle do perfil glicêmico melhor, vai ter uma qualidade de vida no geral muito melhor. E aqui nessa imagem eu coloquei a imagem de um cérebro. E aí eu coloquei em vermelho uma região chamada de córtex pré-frontal, uma região importantíssima quando a gente pensa em cognição. Em, em uma das funções desse córtex pré-frontal, que fica logo aqui atrás da nossa testa, é ter o controle inibitório sobre os nossos impulsos, ok? E olha só, eu coloquei um artigo aqui bem legal que fez uma ressonância magnética em indivíduos que não dormiram bem e indivíduos que dormiram bem. Ok? Olha só, indivíduos que dormem bem, que dormem mais ou menos no mesmo horário, têm uma hora adequada e uma qualidade do sono adequada, nós conseguimos ver uma região. Cadê meu mouse? Apareceu. Nós conseguimos ver uma região chamada de amígdala. Olha só, a amígdala de alguém que dorme bem, tem uma boa qualidade do sono. E a amígdala, qual é a função dessa amígdala? A amígdala é responsável pela função de controlar nossas emoções de ansiedade, de estresse, de medo. É ela que fica ativa quando você está ansioso, ansiosa, está estressada, está com medo, enfim. É essa região que é ativa, ela hiperativa. E olha só, no indivíduo que não dorme direito, não tem uma qualidade do sono boa, olha só a diferença que a gente encontra na ativação da amígdala de alguém que dorme para alguém que não dorme direito. E qual é o problema disso, Matheus? Qual é a diferença disso aqui na minha vida? Olha só, quando não dormimos o suficiente, as regiões do cérebro responsáveis pelas tomadas de decisões ponderadas, como o córtex pré-frontal, e ela é responsável por controlar nossos impulsos, são prejudicadas. Por quê? A amígdala, quando ela está hiperativada, ela dá quase que um feedback negativo no nosso córtex pré-frontal. Ou seja, a gente começa a ficar mais impulsivo. Se você dorme mal, você tem uma amígdala hiperativa, que dá um feedback negativo e faz com que o córtex pré-frontal não exerça a máxima potência que ele poderia fazer, você ficará muito mais vai ficar muito mais impulsiva. Você tende a fraquejar na dieta, vamos assim dizer. Você tende a fazer más escolhas na alimentação. Então, se você quer deixar o planejamento alimentar e ter uma alimentação mais saudável, comece controlando o seu sono, porque dessa forma você terá um controle inibitório muito maior, porque você vai garantir que a amígdala fique minimamente mais estável e que seu córtex pré-frontal exerça a função de inibir esses controles impulsivos. Entende? Às vezes você se pega pensando, ah, é porque eu não tenho disciplina. Não tem como, por quê? Você não está dormindo. Você está se cobrando por algo que você precisa primeiro ajustar o sono para você conseguir ter essa disciplina que você acha que não tem. É muito difícil cobrar disciplina se você não dorme bem, se sua amígdala estiver hiperativa e dá o feedback negativo do córtex pré-frontal, fazendo com que você tenha impulsos. Você não consegue ponderar, você não consegue controlar os seus impulsos por comida, por exemplo. Então comece ajustando o seu sono. É algo muito importante, imprescindível para que você consiga ter um processo de alimentação muito mais saudável e sustentável a longo prazo. Faz sentido? Eu espero que sim. Vamos lá. Outra coisa é que a alimentação também pode alterar o nosso ciclo circadiano, ok? Comer em horários irregulares ou tarde da noite pode bagunçar o nosso relógio biológico e atrapalhar o nosso sono por consequências, tá? O nosso corpo gosta de rotina, inclusive na hora de comer. Você percebe que, além do clock central, a gente também tem clocks em outros órgãos, como o intestino, como o pâncreas, que é responsável por secretar insulina? Pois é. E quando comemos em horários diferentes, todos os dias, você não tem regularidade, não tem hora para comer. Simplesmente não tem hora para comer. Nosso corpo ele fica confuso, ele fica, meu Deus, será que eu vou me preparar para dormir agora ou será que vai entrar comida daqui 20, 30 minutos? Eu, por exemplo, eu, Matheus, eu sei que se der 9 horas, 8h30, por exemplo, eu vou tomar meu café da manhã, meio-dia, meio-dia e meio, vou fazer o meu almoço. Quando vai chegando
15h40 eu já vou sentir fome. Eu nem preciso olhar no relógio para saber que é 15h30, 15h40. Porque já é o horário do meu lanche da tarde. E à noite, mesmo jantar, 19 horas. E aí finaliza o meu dia. Então, eu já estou há tanto tempo habituado em comer nos mesmos horários que praticamente está sincronizado com o meu ciclo circadiano. Mas é importante que você tenha a mínima organização para o seu corpo entender que é hora de descansar e não de comer. Então, você precisa estabelecer minimamente os horários. Não precisa ser religiosamente exatamente no mesmo horário. Mas se você conseguir ficar mais ou menos comer nos mesmos horários, facilita. O seu corpo, ele gosta de rotina. Ele ama a rotina, ele funciona muito bem com rotina. Agora, se você dorme em horários diferentes, não tem uma alimentação adequada, come em horários completamente bizarros, todo dias diferente, come horário, uma hora, meio-dia você come, depois você almoça lá nos 15 horas da tarde e aí não tem horário para comer. Seu corpo ele fica confuso. Isso pode prejudicar e vai prejudicar a sua qualidade do sono e, por consequência, a desincronização do ciclo circadiano. Olha só, até coloquei um exemplo para tentar deixar mais claro essa questão de regularidade ao comer. Imagine que você tem um cachorro. Se você alimenta o seu cachorro por volta de 18 horas, ele sempre vai se acostumar, ele vai se acostumar a comer mais ou menos naquele horário, certo? Mas se um dia você alimenta ele às 18, no outro às 21 e no outro dia às 15, ele fica meio confuso e ansioso, fica sem saber que hora que ele vai comer. Ele fica esperando a comida e a qualquer momento pode chegar. E aí pode trazer um certo estresse para ele, entende? O nosso corpo ele funciona da mesma forma. Se você fica comendo toda hora em horários diferentes, não tem uma regularidade, não tem um padrão, seu corpo ele não gosta disso. E você vai ser prejudicado com isso. E você nem sabe. Um outro ponto que pode prejudicar o nosso ciclo circadiano, o nosso sono e nossa qualidade de vida como um todo é em relação à cafeína, ok? A cafeína ela bloqueia uns receptores da adenosina, que é uma substância química no nosso cérebro que ajuda a gente a sentir sono, sentir cansaço, tá? E quando esses receptores da adenosina é bloqueado, ficamos mais alertas e dispersos, porque a cafeína, imagine que aqui é o receptor da adenosina, então quando a adenosina vai se encaixando nesses receptores, a gente começa a ficar mais cansado. Mas quando a gente toma cafeína, a cafeína vai lá e se liga nos receptores da adenosina, impedindo que a adenosina se ligue nesses receptores, porque a cafeína chegou primeiro, fazendo com que a gente fique desperto. Esse é o mecanismo de ação da cafeína. Mas isso pode ser muito útil, né, durante o dia. Mas se você consumir perto da hora de dormir, a cafeína pode dificultar o sono. E atenção, eu sei que nesse momento as pessoas se coçam. Mateus, mas eu durmo. Se eu tomar um cafezinho agora, eu consigo dormir tranquilo. É o que eu mais escuto. É o que eu mais escuto. Mas calma, calma, calma. Vamos lá. Se eu ganhasse R$ 1 para cada vez que eu escuto alguém falando isso, eu já ficaria milionário. Assim, não é muita gente, mas é muita gente. Nossa, eu tomo um cafezinho para dormir. Nossa, o café não me atrapalha em nada em relação ao meu sono. Vamos lá, vamos lá. Antes de entrar nesse artigo, eu quero explicar uma coisa. Dormir e ter qualidade do sono são duas coisas completamente diferentes, até porque eu vou fazer uma aula sobre a arquitetura do sono e o sono ele é dividido em 4 fases. Quando você toma cafeína, ele pode prejudicar você atingir aquela fase do sono mais profundo, 3 e 4, que regula diversos hormônios. E você fica naquele sono mais superficial. Você dorme, mas no outro dia você pode acordar quebrado. E muitas vezes a pessoa não reconhece que fica cansada no outro dia porque ela fica sempre se dopando com cafeína o dia inteiro pra inibir esse cansaço. E aí fica naquele ciclo vicioso, dorme mal porque toma cafeína, e aí fica cansado no outro dia porque não dormiu bem porque tomou cafeína. Logo, toma mais cafeína para inibir o cansaço. E fica assim, capengando o resto da vida. E isso pode trazer sérios problemas a longo prazo. E esse artigo aqui ele é bem legal para exemplificar justamente essa questão da dose de cafeína e as horas que a gente poderia usar essa cafeína sem prejudicar o sono.
Então, colocamos alguns grupos aqui. O grupo placebo, que não tomava cafeína, um grupo que tomava o cafezinho, a cafeína, logo antes de dormir. Nós temos aí o grupo 3 que tomava cafeína 3 horas antes de dormir, e o grupo 4 que tomava cafeína 6 horas antes de dormir. Será que em qual dessas horas ali o sono ficou prejudicado? E olha só, a cafeína ingerida imediatamente antes de dormir, 3 horas e 6 horas antes de dormir, perturbaram significativamente o sono. Os indivíduos conseguiram dormir, porém, diminuiu a eficiência do sono, aumentou a frequência de despertares noturnos e diminui também a duração de ondas lentas. Prejudica você atingir aquela fase do sono da fase 3 e da fase 4. Então, por mais que você consiga dormir, você não vai ter qualidade desse sono. Dormir e ter qualidade do sono são duas coisas completamente diferentes. Tá, Matheus, mas qual seria o horário limite para você conseguir tomar esse café ou a cafeína ou um pré-treino sem sem prejudicar necessariamente o sono? Seria por volta de 15 horas, no máximo eu diria 16, mas fica ali no máximo uns 15, 16 horas. Se você conseguir se ater à cafeína, à suplementação ou pré-treino ou qualquer estimulante até as 15 horas, seria, no mundo ideal, seria perfeito. Depois disso, pode acabar sim prejudicando a sua qualidade do sono. Isso porque o tempo de metabolização, o tempo de meia-vida ali da cafeína, por mais que você não sinta os efeitos dela, ela vai circular por 10 horas. Depende muito de pessoa para pessoa e depende da dose que você tomou também. Então, atenção, isso pode prejudicar a sua qualidade de sono, isso pode prejudicar o seu ciclo circadiano e você pode também ficar mais impulsiva porque não dormiu bem, você pode ficar mais irritadiça porque não dormiu bem, você começa a fazer péssimas escolhas alimentares porque você desincronizou completamente seu ciclo circadiano. E a pessoa chega no meu consultório e fala: Matheus, eu só quero uma dieta para emagrecer. Aí eu vejo, começo a fazer as perguntas para a pessoa e o sono é todo cagado. A pessoa dorme num horário, no outro dia meia-noite, no outro dia 2 horas da manhã, acorda 10 da manhã, acorda meio-dia e fica nessa, achando que é normal. E a vida da pessoa tá uma bosta e não sabe por quê. Não tem energia pra nada, não tem ânimo, não toma boas decisões. E é difícil, a pessoa às vezes vive tanto tempo nessa dormindo mal, que é normal para essa pessoa se sentir dessa forma, se sentir confusa, se sentir com falta de memória, falta de concentração. A pessoa fala que é TDAH. Eu sei que TDAH é algo muito importante, que tem várias pessoas diagnosticadas, mas às vezes a pessoa se autodiagnostica, né? Faz esse autodiagnóstico e fala, tenho TDAH, mas não, às vezes a pessoa só não tá dormindo direito. Isso eu te garanto que se você conseguir adequar esse pilar fundamental para a saúde, que é o sono e sincronizar o seu ciclo circadiano, sua produtividade em geral vai ser melhor. A sua tomada de decisão vai ser melhor, inclusive na alimentação, ok? Então, ajuste o sono, é algo importante. Então, a cafeína, no final das contas, ele pode e vai desregular esse relógio biológico se você tomar horas que antecedem o sono, até 6 horas. Eu incluiria ali no máximo para você tomar até as 3 horas da tarde, ok? Então pode atrasar o início do sono, as primeiras fases desse sono, reduzindo também o tempo total do sono, até porque quando a gente pensa na arquitetura do sono, existem de 2 a 3 ciclos que a pessoa passa na fase um, 2, 3, 4, REM. 1, 2, 3, 4, REM. 1, 2, 3, 4 e REM. A pessoa, a pessoa desperta, ok? Então, eu espero que essa aula. Eu sei que foi um pouquinho mais técnica essa aula, não é muito fácil de se digerir, mas que é um tema importantíssimo para a gente começar a valorizar um pouquinho mais sobre o nosso sono, sobre nossa rotina, porque o corpo ele gosta de rotina, ele ama rotina. É importante que você se planeje minimamente se você quiser ter qualidade de vida, ok? Então hoje a gente falou sobre o que é o ciclo circadiano, a gente falou sobre o que desregula esse ciclo circadiano e também quais são os impactos que a desregulação do ciclo circadiano tem em nosso organismo.
a nível de sistema nervoso central, a nível cardiovascular, metabólico, de insulina, glicemia, eh, enfim, tem impactos em tudo, ok? Então, atenção, muito importante que você preste atenção nesse ciclo circadiano, porque ele é importantíssimo, com certeza, ele é um maestro para nossa saúde física, mental e metabólica. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Se você ficar com alguma dúvida, não deixe de perguntar. Caso não tenha entendido, eu recomendo você revisitar essa aula quantas vezes você quiser, porque com certeza não é um assunto, não é um dos assuntos mais fáceis de se digerir. Mas se você conseguir internalizar o conceito do que é o ciclo circadiano, quais são os impactos que ele tem sobre a nossa vida, eu tenho certeza que você vai ser um ser mais consciente e vai valorizar ter um pouco mais de rotina e valorizar a sua rotina de sono, principalmente, ok? Caso você ainda não me siga lá no Instagram, por favor, vai lá no Instagram e coloca @Mateus de Souza Nutri, porque lá eu estou sempre compartilhando conteúdos de valor, ok? Qualquer dúvida, não deixe de perguntar e te vejo na próxima. Tchau, tchau.